todos, a vocês que nos acompanham pela internet, servidores desta casa, bom dia a todos. Senhoras e senhores, a Câmara Municipal de Vitória tem a honra de comunicar que daremos início à presente audiência pública de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o passivo ambiental de Camburi, sobre a presidência do vereador Serjão Magalhães, vice-presidência de Wanderson Marinho e relatoria do vereador Max da Mata. Na oportunidade, convidamos a comissão para tomar assento à mesa, convidando o vereador Max da Mata, o vereador Serjão Magalhães e o vereador Wanderson Marinho. Na oportunidade, iremos ouvir os depoimentos de servidores públicos do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, IEMA. A audiência tem por objetivo dar transparência a esta questão e apontar as melhores soluções para o problema. Neste instante, senhoras e senhores, convido para compor a mesa, já estão na mesa, os vereadores Serjão Magalhães, Wanderson Marinho e Max da Mata. Passamos a palavra ao presidente da CPI, Serjão Magalhães. Bom dia a todos. É com grande satisfação que iniciamos os trabalhos da CPI agora nessa manhã, de segunda-feira. Agradeço a presença dos vereadores Wanderson Marinho, vice-presidente, do vereador Max da Mata, relator. E agradeço muito também a presença dos convidados para nos ajudar hoje, a Sueli Tonini, presidente do IEMA, Fernando Corleto e Cláudio Oli. É isso? Muito obrigado, são técnicos do IEMA também, estão aqui para nos ajudar nessa tarefa que eu considero importantíssima e louvável. Nós deveríamos seguir um rito pelo convite, mas em função de uma necessidade, de uma urgência que houve por parte da Sueli, né? Houve o falecimento de uma pessoa próxima, que ela precisa estar no enterro agora às 10 horas, então nós vamos começar, se os senhores não se importam, né? A gente vai começar fazendo as perguntas para a Sueli. A formalidade regimental, vereador Max, seria a leitura da ata anterior, mas como nós já lemos, já conferimos, e ela está muito extensa, nós vamos suprimir essa leitura e poderia consultar vossas excelências se poderíamos dá-la como aprovada. Ok? Ok, vereadores? Então, está aprovada como redigida e vamos partir, então vamos iniciar para as perguntas a Sueli Tonini, presidente do IEMA. Sueli. Tá bom. Está funcionando? É porque não acendeu nada, achei que não estava funcionando. Obrigada. O procedimento que nós temos adotado, fizemos com os servidores da semana passada, foi também feito em grupo, né, mas individual, mas todos participando para que os que falassem depois pudessem complementar ou retificar alguma coisa que foi falada anteriormente. Então, peço a vocês que fiquem bem atentos às perguntas, e aí, para a gente também não ser repetitivo, que perguntar a vocês, simplesmente depois confirmar ou retificar, ou acrescentar alguma coisa, ou excluir, ok? Até para a economia processual. Então, vamos lá. Sueli Passoni Tonini.
presidente do IEMA, Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Essa CPI tem por objetivo levantar o máximo de dados possíveis a respeito de um passivo ambiental já identificado por vários órgãos de controle existente no final ou na Baía de Camburi, não só no final, porque já se alastrou por outras regiões. Pelas informações que temos, colhidas até agora, trata-se de um procedimento, o depósito daquele material, em sua maioria, foi feito no final dos anos 60 até 1984, segundo levantou nosso vereador, relator e ex-secretário de Meio Ambiente do município de Vitória, Marcos da Mata, ou seja, por um período de cerca de 15 anos. E, desde então, nós estamos aí para uma solução, e essa solução ainda não parece que haver um consenso no que fazer. Então, gostaríamos de saber o se esse material que está lá depositado, segundo os estudos feitos pelo IEMA, tudo que a senhora puder falar em relação a ele, qual é a quantidade, aonde ele está localizado, qual a espessura dessa camada, qual o dano que ele vem causando ao meio ambiente, qual é a solução, qual é o caminho que o IEMA entende que seja o mais adequado para tratar daquele passivo, e como seria o modus operandi para poder se retirar esse material dali. Então, gostaria de deixar assim bem aberto para a senhora poder falar, vamos dizer, tudo que sabe em relação a essa matéria que possa nos ajudar a complementar o que nós já ouvimos aqui da Secretaria de Meio Ambiente. Então, muito obrigado. Ok. Bom dia a todos. Bom dia, meus amigos e vereadores, não é, Serjão, Max da Mata, o senhor ainda não Robson, o Anderson. Bom, prazer e parabenizar o trabalho de vocês como representantes da sociedade do município de Vitória. A questão do lançamento de efluentes sem tratamento pela Companhia Vale do Rio Doce, ela antecede a legislação ambiental vigente no país, que disciplina os limites e a condição de lançamento desses efluentes. A partir disso, nós temos, de fato, o que denominamos passivo, aquilo que não foi bem resolvido ainda, que ainda está presente como um corpo estranho, especialmente na Baía de Camburi, ao final, próximo ao Parque Atlântico do município de Vitória. Nós iniciamos na década de 80, 87, 88, 89, a implantação do Sistema Estadual de Meio Ambiente. Entre os empreendimentos que já chamavam mais atenção e traziam mais cobranças e exigências da população, estão os empreendimentos da Vale do Rio Doce e outros na Ponta de Tubarão. Assim que o órgão pôde e que conseguiu estrutura para conduzir o processo de gestão ambiental, controle ambiental, se iniciou a exigência à Companhia Vale do Rio Doce, ainda à época, de estudos e monitoramento para que se conhecesse o real impacto daquele material no meio onde ele se encontrava. E esses estudos, eu não lembro exatamente quando concluíram, mas eu lembro que foi num período em que eu estava na diretoria técnica do IEMA. E os primeiros estudos, aliás, não, já estava na presidência, quando concluído realmente a primeira bateria, porque são estudos de longo prazo, dados de datas, eu vou ficar devendo a vocês, realmente não trouxe, nós fomos convidados num prazo bastante exíguo e nos dispusemos a estar aqui, apesar de outras frentes
a demandar muito do IEMA. E a gente agradece. Então, eu peço desculpas, inicialmente não estou aqui preparada com esses dados, mas com certeza a equipe deve tê-los, o tamanho do sedimento, e estão perfeitamente registrados em todos os processos do IEMA, a que todos podem ter acesso. Sueli, só um minutinho. Uhum. A gente gostaria de poder te interromper assim, minimamente, só para não ter que ir lá relembrar. Por exemplo, estudos feitos por quem? A Vale contratou consultorias, né, como é o procedimento normal, as empresas contratam consultorias que têm essas consultorias que assumir suas responsabilidades técnicas quando nos apresentam o resultado. Eu recordo que entre as empresas mais significativas na realização desses estudos teve a Plisia. E aí depois a equipe me recorda se existiram outras envolvidas, mas essa me chamou a atenção à época. A Plisia e Conservation, se não me engano. E Conservation mais recente, né, incorporada ao processo, mas os estudos mesmo técnicos realizados pela Plisia, especialmente com relação à ecotoxicidade desses materiais. Os primeiros resultados consolidados surgiram no final do segundo ciclo da nossa gestão no IEMA, no ciclo do governador Paulo Artung. Os primeiros resultados traziam uma indicação de necessidade de retirada ou a eliminação do contato desse sedimento com a vida marinha, com eventuais contatos humanos, em razão da toxicidade desse material. Mas com relação à fauna microbiótica do que com relação aos organismos maiores, incluindo nós humanos. Se tinha a conclusão sobre uma mutagenicidade que estaria ocorrendo nessa fauna microbiótica. Depois a equipe detalha melhor a respeito disso. E aí, a primeira conclusão indicada pela própria empresa, por meio das análises de sua consultoria, era de retirada completa do material. Começou, a partir daí, uma preocupação... E a outra opção seria o isolamento, né? Tipo, tapar. A primeira opção era retirada. Né? Então, a conclusão foi, tudo bem, existe uma influência na biota, precisamos retirar, vamos agora planejar a retirada. E aí começa o desafio grande, que é o do planejamento e realização de estudos de impacto da própria retirada. Né? Nos preocupava muito, e preocupa ainda, a inviabilização de outros recursos naturais, e esses recursos naturais com pesos econômicos no turismo, no próprio cotidiano da cidade, a partir dos impactos envolvidos na retirada do material. Possível inviabilização da praia de Camburi por um período longo, trânsito pesado nas ruas e avenidas pelo transporte desses sedimentos, enfim. Isso era já 2010, e aí eu me afastei do governo estadual, vim para o governo municipal. No governo municipal, à frente da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, prosseguimos com essas avaliações, e aí é que surgiu a demanda de estudo de um possível encapsulamento, isolamento dessa massa em relação para permitir-se chegada de novo ambiente microbiótico naquela região, sem os impactos da retirada. Então, essa foi uma proposta que, enquanto secretária do município de Vitória, eu apresentei para que a equipe avaliasse e para que a empresa também avaliasse e trouxesse tecnologias, enfim, ainda necessitavam de estudos para que o problema se visse resolvido sem a geração de novos impactos significativos, especialmente ao município de Vitória. Retornando ao IEMA, depois de 2 anos afastado, e isso estava em curso,
chegamos a ter algumas reuniões com as comunidades envolvidas no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória. Parte da população muito convicta da necessidade da retirada e que só a retirada resolveria, e outra parte preocupada com os impactos também disso decorrentes. Enfim, esses estudos foram sendo feitos. E a questão do envelopamento, morreu? Não, ela permanece ainda como um item, certo. Até retornando ao IEMA, aí eu realmente fiquei 2 anos afastada desse assunto, mas retornando ao IEMA, de novo dialogando com a equipe para saber como tinha andado, os estudos tinham evoluído e tinham demonstrado que aquela mutagenicidade verificada lá atrás nos organismos não era proveniente apenas daquele corpo sedimentar, mas também dos esgotos lançados ao final da praia de Camburi. E permanece ainda para a equipe colocado à empresa e às suas consultorias o desafio de encontrar a melhor forma de evitar o contato prejudicial desse sedimento que possa continuar causando alterações na biota. Esse desafio ainda não foi superado, a equipe vai detalhar melhor isso, porque até o momento não surgiram propostas alternativas viáveis para a retirada desse material sem causar os impactos significativos à cidade e à praia de Camburi. Então, daqui um pouco eles vão detalhar melhor a respeito disso e as razões disso. E aí, para minha surpresa, aconteceu até um conflito de entendimento técnico, mas eu não sou técnica, técnicos são eles. Ao meu ver, o envelopamento poderia ser a melhor alternativa para não se mexer com aquele sedimento e, assim, não provocar os novos impactos pela remobilização do material. E, em compensação, uma compensação claramente calculada, porque essa proposta não tem a ver com passar a mão na cabeça da empresa pelo impacto causado por ela, mas sim de proteger o ambiente e a cidade de novos impactos. Então, a diferença de custos que a empresa teria se ela tivesse que retirar todo o material, transportar, destinar para locais adequados, conforme a classificação desse material, a minha proposta é que isso fosse investido na melhoria, de uma forma geral, do contexto daquela ponta de Camburi, com a efetiva implementação do Parque Atlântico, e aí, do ponto de vista técnico, a parte imersa é que traz mais desafios, a parte emersa tem mais condições e não tem alternativa, tem que ser retirada. A equipe, isso já foi determinada à empresa. Agora, com relação à parte imersa, ainda tem esse tempo para se avaliar qual a melhor alternativa. Envelopamento com algum tipo de argamassa ou manta, e daí a viabilização da implantação de um parque terrestre e marinho, e isso envolveria a ampliação do Parque Atlântico para a área marinha, para que essa área, assim tratada, prestasse serviços ambientais à cidade, em termos de educação ambiental, talvez uma proposta colocada, mas ainda não examinada completamente, de colocação ali de um centro de tratamento de animais marinhos, que possibilitaria desenvolvimento de pesquisas, estudos, ciência, enfim, e atrelada à educação ambiental e ao lazer à cidade também, porque o sedimento, de certa forma, traz ali um desconforto e um prejuízo ao lazer da comunidade, além dos impactos à fauna propriamente dita, aos ambientes marinhos. Então, a minha proposta é no rumo da compensação ambiental, socioambiental, a partir da implementação de um parque adequado à cidade, que
calculado com aquilo que a Vale deixaria de gastar pela retirada, mas ela vai ter que fazer algum tipo de proteção para permitir a chegada de novos ambientes ali, para a revitalização do ambiente. Então, faz essa conta bem transparente, bem clara, e reverte isso em favor da cidade. Essa é minha proposta como gestora, mas ela tem algumas implicações técnicas que nós vamos ter que permanecer acompanhando, ouvindo os técnicos do IEMA, ouvindo os técnicos do município de Vitória, enfim, da academia, os que quiserem contribuir nesse processo, porque mesmo nessa proposta, por mim apresentada, poderão aparecer limitações técnicas para seu desenvolvimento. Então, nós estamos nesse momento, ainda nesse período de avaliação, discussão com a comunidade a respeito do problema, para que juntos enfrentemos e consigamos encontrar a solução dele. Dentro dessa linha da solução, operacionalização da solução, a gente se assusta diante dos problemas de mobilidade que nós já temos, quando se fala em colocar caminhões dentro da cidade, tirando aquele material. Mas eu gostaria de saber se vocês nunca estudaram a possibilidade de tirar isso via mar, por barcaça, ou via trilho, porque o minério chega pelo trilho. Por que ele não pode subir, botar no vagão e voltar? Vocês já fizeram essa avaliação? Eu acho que essa avaliação já foi feita também. Aí eu vou realmente passar para ele, porque teve um período em que eu estive afastada e não tive tempo de me inteirar completamente, mas várias avaliações já foram feitas e eu acho que eles vão nos complementar melhor a respeito disso. Ok. O vereador Marcos da Mata, vereador Anderson Marinho, gostaria de fazer as perguntas? Duas perguntas só, Sueli. Você falou aí que o minério da parte emersa já foi determinada a sua retirada pelo IEMA. Sim. A empresa já foi notificada, inclusive, para a remoção desse minério? Não? Vocês querem falar de uma vez? Pode apertar o botão e chegar perto de vocês. Não, pode até responder se quiser. Só para ficar claro, assim, então, no final das contas, chegou-se à conclusão, pelo IEMA, da necessidade de retirada do minério da parte emersa. Talvez ainda a empresa só não foi comunicada a fazê-lo, é isso? Então... A conclusão de retirada do minério da parte imersa, ela chegou aos finalmente. Tem que tirar essa parte imersa, né, a primeira ação que a gente acha que é importante se fazer. Como vai se fazer isso, né, e até aonde vai se fazer isso, é que a gente não sabe ainda, porque tem essa delimitação do Parque Atlântico ali, e isso está sendo tratado diretamente com a Prefeitura de Vitória. É uma ação que a gente deixou a cargo da própria Prefeitura por ser uma área de mais interesse deles, né, por ter havido uma criação de um parque e tudo mais. Eu não sei, nesse momento, se já foi notificada a empresa. Eles estão sabendo que eles vão ter que retirar. Que é a parte de fora da água, né? Fora da água, totalmente fora da água. Não tem influência marinha naquela área. Então, o que o senhor está falando é que a competência para notificar deveria ser do município, é isso? Não estou dizendo a competência. É um interesse... É um combinado. É um combinado, sim, né? O interesse acordo, maior sim. é da Prefeitura por ser o Parque Atlântico ali, né? Mas a gente pode notificar sem problema, ou eles podem notificar. Isso não é uma definição ainda. Sueli, final de semana retrasado, foi anunciada pela Prefeitura a assinatura de um TAC com a empresa e com o Ministério Público. O IEMA participou da elaboração desse TAC, conhece esse TAC e vai ser signatário do TAC? Bom, eu não conheço esse TAC, não participei dessa discussão, acredito que a equipe também não. Nós temos um grupo técnico que tem agido de forma, né, a garantir a integridade das ações, mas essa discussão propriamente não foi colocada, não. Não, porque na Prefeitura também a equipe técnica não participou da elaboração desse TAC, também não conhece esse documento, né? Nenhum técnico da Prefeitura também conhece esse documento. Assim como não existe hoje na Prefeitura, e aí essa pergunta também vai para o IEMA, na Prefeitura não existe nenhum processo de licenciamento tramitando
que autorize a remoção desse minério da parte emersa, né, da que está fora da água. Existe algum processo no IEMA de licenciamento para a remoção dessa areia, desse minério, na parte emersa de Cambori? Eu não tenho conhecimento de que já exista. Esse é um processo, essencialmente, não é um processo de licenciamento, é um processo de fiscalização, dentro é uma das componentes da gestão ambiental. Não chegou ainda a esse estágio de licenciamento. Alguns anos atrás, discutindo esse assunto com a nossa equipe IEMA, acho que nenhum dos dois estava, né, então, nessa equipe, nós nos questionamos, vamos fazer um processo de licenciamento para uma nova intervenção? E a conclusão é de que não cabia licenciamento, porque o que existe, na verdade, é um processo de fiscalização e busca de medidas mitigadoras de um passivo. Então, a partir das conclusões desse estudo, o IEMA, e pode ser ele sozinho ou junto com a Prefeitura de Vitória, porque a competência de fiscalização é comum aos entes. Esse processo iniciou no IEMA. O IEMA pode determinar, segundo condições que estejam adequadamente discutidas, similarmente a de um processo de licenciamento ambiental. Mas não há que se requerer um licenciamento especificamente para isso. É mais o cumprimento de uma determinação dos órgãos ambientais a partir de resultados das avaliações técnicas que nós mesmos determinamos à empresa. Vereador Anderson Marinho, alguma pergunta para a senhora Sueli? Sueli. Pois não. E acho que a pergunta do Max e a resposta da senhora mostra o porquê existe, mais uma vez, o porquê acertamos efetivamente na construção desse momento da implantação da CCPI, que foi noticiado pelos veículos de comunicação mostra que foi mais um jogo para a plateia, para a cidade, para o Estado do Espírito Santo, de vender algo que não existe, né? Vender uma cidade que não existe, vender um avanço que não existe, isso é muito sério, porque a gente pergunta se tem estudo, a gente pergunta se tem TAC, a gente pergunta onde que passou esse TAC, e isso, o prefeito assina embaixo uma matéria dizendo que existe TAC, que vai assinar esse TAC. Isso me preocupa muito, porque estou falando da cidade que quase 400 mil habitantes, ela é estratégica do ponto de vista do Estado do Espírito Santo, é a capital, e as pessoas levando a cidade como se fosse brincadeira. E o mais doído ainda é que estamos falando do momento que todo mundo precisa, que é o que tange o meio ambiente. Aconteceu um caso extremamente triste em Minas, na cidade de Mariana, ligada ao meio ambiente, ligada a empresa importante, estratégica do ponto de vista econômico, que é o que estamos discutindo no município de Vitória. E vermos um gestor indo para a imprensa sem qualquer responsabilidade, a gente pergunta às instituições que realmente precisam fazer parte desse TAC e até então me parece que não estão sendo ouvidas, mostrar para a gente, Serjão e vereador Max da Mata, que estamos no caminho certo efetivamente da construção da CPI. Mas a minha pergunta está no sentido da contrapartida. A senhora coloca algumas possíveis, que é o Parque Atlântico, é o Centro de Tratamento dos Animais Marinhos, entre outros. A senhora conseguiria mensurar em valores o que poderia ser isso em termos de multa para essa empresa?
Bem, o que eu falei não se refere exatamente à multa, mas se refere a uma conversão direta, se fazendo um cálculo realmente relativamente simples, que é de avaliar o custo por metro cúbico da logística de transporte e a obtenção do destino adequado desse resíduo. Isso existem preços no mercado, fazer essa conta e cobrar dessa forma a compensação. Posso ajudar nessa pergunta, que era a última pergunta que eu faria? Eu tive oportunidade de ouvir uma entrevista do presidente da Vale anteontem na televisão, sobre o episódio de Mariana, em que ele falava que a Vale mudou muito e daqui para frente ela toma muitas precauções, mas ela não se exime das responsabilidades passadas, ou seja, exatamente o que nós estamos tratando aqui. Sim. Dentro dessa lógica, dita pelo próprio presidente da Vale, o senhor Murilo, esqueci o sobrenome dele, eu pergunto à senhora, esse passivo, uma vez que existia uma fragilidade na legislação à época, isso é passível de ser multado ou só se busca uma compensação em função do que existe lá? Eu vou complementar isso ali, assim, um pouco a pergunta dos dois. Também queria fazer essa pergunta aqui. Acho que está muito claro que com relação à multa não é possível porque não tínhamos legislação na época, né? E aí falou de algumas propostas, algumas sugestões até da época que você era secretária de compensação em função desse dano, assim. Então, foram 15 anos jogando minério em Camburi, né? E estamos há 31 anos sem uma definição sobre a remoção ou não desse minério, com impacto direto na praia de Camburi, com impacto direto na cidade de Vitória, com a impossibilidade de uso daquele espaço, daquele local há tanto tempo. Sem levar em consideração a questão da multa, porque isso eu acho que não é possível de ser aplicado, mas já tentou-se calcular, não nessa conta simples entre o custo da operação pela remoção do minério ou não, mas mesmo que todo o minério fosse removido, tanto da parte emersa quanto da parte imersa, que é a parte submersa, que está embaixo da água, né? Nos tempos atuais, a empresa teria que remover todo o minério e ainda assim, além da multa, teríamos um valor de compensação, um valor de reparação pelo dano ambiental causado. É possível calcular quanto seria esse valor? Já tem algum cálculo relacionado a isso? Ou ficou sempre muito num critério de subjetividade, com algumas propostas de ambos os lados, de algum tipo de compensação ou de reparação, mas no final das contas a gente não sabe, na verdade, quanto isso representaria, porque essa é uma dificuldade importante que eu tenho, porque, assim, eu chequei lá algumas propostas de compensação. Cercamento da Restinga na praia de Camburi, criação da Praça Zé da Bola, ali no finalzinho de Jardim Camburi, criação do Parque Atlântico, dotação de infraestrutura do Parque Atlântico. Isso tem é possível estimar um valor para isso. Vamos supor que fossem 10 milhões de reais esse valor. Isso é pouco ou muito frente a um levantamento técnico que pudesse nos apresentar uma conta, né, para a gente saber se isso que está sendo apresentado para a empresa é justo, né, porque o que a gente quer é que seja justo, com os dois lados, justo com a empresa, mas justo com a cidade de Vitória, porque de repente estamos falando de compensações que são injustas para a cidade, porque o valor talvez pudesse ser bem superior a esse apresentado. Existe algum estudo, algum levantamento sobre isso especificamente? Bom, é uma avaliação relativamente complexa, né? O quanto custa perder aquele trecho de praia, acesso, lazer, enfim, ou
ou os impactos ambientais propriamente ditos. Colocar preço nisso não é uma tarefa fácil. E aí eu temo que entrar numa discussão tal como essa acabe levando outros 31 anos para termos uma definição, lutas jurídicas. Eu tenho uma visão de que nós devemos ser mais pragmáticos. E na compensação, esse cálculo objetivo em termos de custos de implantação de estruturas em favor da cidade e do meio ambiente, como, por exemplo, o Centro de Tratamento de Animais Marinhos, processo de educação ambiental. Ao longo desse tempo, eu tenho a impressão, mas não é uma verdade absoluta e é passível de discussão, de que os custos de manutenção desse espaço, que normalmente são bem significativos, ao longo do tempo, enquanto existir a Vale na Ponta de Tubarão, são compensações adequadas para fazer frente a essa perda durante esses anos desses ambientes ou do desconforto de conviver com aqueles ambientes degradados do ponto de vista paisagístico, as incertezas quanto à saúde, as certezas com relação aos impactos bióticos. Enfim, nós precisamos superar a etapa de prosseguimento dos impactos ao meio biótico e oceanográfico, aí o Cláudio e o Fernando falam melhor disso, mas eu acho que realmente, passados esses 31 anos, pelo menos na minha visão, já está na hora de caminharmos para a definição. E aí sim, por meio de TAC ou determinações do órgão, faça isso, faça aquilo, no prazo tal, não atendendo, aí sim cabem as multas, pelo não cumprimento de prazos. Algumas questões de cunho mais subjetivo, dessa compensação pelas perdas da cidade, talvez o melhor caminho seja, lá na frente, de forma bem discutida, com a sociedade, com os entes técnicos de Vitória e do Estado, o estabelecimento de um TAC, com acompanhamento pelo Ministério Público, que é nosso parceiro, a partir do momento em que as avaliações técnicas e os itens desse TAC estejam bem estabelecidos do ponto de vista técnico e também que a negociação com a sociedade de Vitória, por meio de audiências públicas, reuniões, se consolide. Isso. Ok. A última pergunta, última mesmo, é importantíssimo, porque a senhora citou aí que hoje, além da contribuição lá daquela época do minério, existe a contribuição de esgoto, vindo principalmente do rio Camburi, que traz os dejetos residenciais, domésticos e industriais, para contribuir com a poluição ali, naquela região. Por se tratar do rio entre dois municípios e limitar a nossa capacidade como município de agir, eu pergunto, o IEMA tem trabalhado nessa direção da despoluição do rio Camburi e tratando disso com a CESAM? Como é que está isso? Sim, dentro mesmo desse processo de discussão relativa ao sedimento de Camburi, nós convidamos a CESAM a apresentar seus planos e expectativas de cessação do lançamento de esgotos ainda in natura, que nesse caso as lagoas da Vale são vítimas, né? O esgoto gerado pelas comunidades adentram o terreno da Vale e comprometem qualidade de lagoas e depois isso acaba continuando a fluir. Então, são dois problemas distintos e que nós temos que enfrentar com atores distintos. Mas já estão enfrentando? Sim, já. Eu acho que é interessante ouvir a CESAM aqui também, ela já nos apresentou o seu planejamento. Ela foi convidada. Ok. Ok. Então tá, eu estou satisfeito. Estou satisfeito também, agradecer a Sueli e fazer um pedido a ela, porque nessa vinda da CESAM aqui, Sueli, além de tratar especificamente sobre aquele ponto de chegada de esgoto ali em Camburi, nós também pretendemos entender os investimentos que a CESAM tem feito nos municípios da região metropolitana. Esse é o pedido ao IEMA. A gente sabe que da necessidade de expansão desses investimentos da CESAM em todo o estado de maneira geral, mas em especial nos municípios da região metropolitana.
Acontece que municípios como Serra, Vila Velha e Cariacica, que são muito grandes, né, necessitam de grandes investimentos, mas precisa de começar, e a CESAM começa esses investimentos, faz esses investimentos nesses municípios. O que a gente gostaria é que esses investimentos nesses municípios fossem concentrados nos pontos em que o esgoto atinge a cidade de Vitória. Ou seja, que os investimentos desse consórcio no município da Serra, junto com a CESAM, se iniciassem nos pontos em que o despejo de esgoto atinge diretamente a cidade de Vitória, atinge a Estação Ecológica Ilha do Lameirão, atinge a Praia de Camburi, atinge a Mata Paludosa, atinge, sabe, a vida do cidadão de Vitória, assim como Cariacica e Vila Velha, que ao despejarem esgoto na Baía de Vitória, né, também estão afetando a vida dos moradores da cidade de Vitória e da Ilha de Vitória. Então, que o IEMA pudesse também concentrar os seus esforços nesses processos de licenciamento, nessa discussão com a CESAM, tentando fazer com que esses investimentos pudessem ser alocados nessas regiões dessas cidades, para que a cidade de Vitória seja menos impactada com o lançamento de esgoto aqui na capital. Não que Vitória seja mais importante que as outras cidades, só para complementar, mas porque Vitória já trata seu esgoto e não joga em cidade nenhuma seu esgoto. É só simplesmente isso, né, vereador? Bom, vamos por partes. O IEMA é responsável pelo licenciamento também de empreendimentos da CESAM, especialmente aqueles que têm impactos regionais. Então, isso já está em curso. O setor de saneamento é um setor que acumula grandes passivos também, não exatamente por responsabilidade da CESAM, mas eu diria que da sociedade que não entendeu o papel do saneamento há muitos anos, e aí sociedade elegia políticos que não valorizavam isso, que não investiam em saneamento. Então, a sociedade tem um passivo em relação ao esgotamento sanitário. A CESAM é uma das ferramentas para a superação desses passivos e planejamento para que não volte a ocorrer esse mesmo tipo de inadequação, né, ambiental e de saúde pública. A CESAM integra, junto com o IEMA, a GER e outras estruturas, o Comitê Hídrico do Governo do Estado, e ela tem planos e, felizmente, conseguimos, né, Governo do Estado, com muita intensidade do nosso governador, recentemente, assinar com o Banco Mundial o projeto Águas e Paisagem. Esse projeto já está assinado, já está começando a ser operacionalizado e traz recursos para o esgotamento sanitário adequado em todo o resto da bacia do Rio Jucu e Santa Maria. Então, ele realmente dará se não todo, né, praticamente a parte mais significativa, será enfrentada com Águas e Paisagem, assim como uma parte lá da região do Caparaó, também, na bacia do Rio Itapemirim, enfim. A solução vem caminhando nesse sentido. A outra solução que a CESAM vem trabalhando para dar sustentabilidade àqueles empreendimentos que não estão contemplados no projeto com o Banco Mundial, financiado pelo Banco Mundial, é o do estabelecimento das parcerias público-privadas, que vem evoluindo bastante essa discussão, mas que eu acho mais adequado realmente vocês convidarem a CESAM para falar disso. Então, acho que a gente tem no horizonte algumas boas expectativas de que vamos sanear. Mais objetivamente, com relação aos lançamentos no Lameirão, que o IEMA vem cobrando também, não apenas em razão das necessidades do município de Vitória, mas ambientais do manguezal, que envolve Cariacica, enfim, nós temos cobrado da CESAM. A CESAM tem planos para a superação disso, e eu também acredito que os planos para a superação, tanto dos lançamentos no Lameirão, quanto em Camburi, também devem ser apresentados com mais detalhes pelos nossos colegas da CESAM. Queria pedir só para a Sueli fazer um pedido lá ao nosso secretário de Meio Ambiente, Rodrigo. O Estado tem uma série de projetos ambientais, né, reflorestar, enfim, uma série de programas, de projetos e de recursos para investimentos nessas áreas. Que o Estado pudesse colocar como
contrapartida para esses municípios, em especial os da região metropolitana, Sueli, a aprovação no município da mesma lei que nós temos em Vitória, que permite ao Executivo fiscalizar e multar as residências que não fazem a sua ligação na rede coletora de esgoto da CESAM, né? O que acontece é que os municípios da região metropolitana ainda não têm esse tipo de legislação. Então, talvez o IEMA, através da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, pudesse aí colocar como cláusula para o recebimento de investimentos, de recursos, a aprovação dessa lei nesses municípios. Obrigado. Ok. Ok, ouvida a sugestão. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade e vocês serão melhor esclarecidos pelos nossos técnicos. Isso. Ok? Muito obrigado. Obrigada a senhora está dispensada, também. Pode Obrigada. se retirar. Então, obrigada. Sabemos que você tem um compromisso. Ok. Seguindo a ordem dos convites, o próximo seria o senhor Fernando Corleto. Senhor Fernando, por favor, antes de iniciar a sua fala, gostaria que o senhor se identificasse, colocasse onde trabalha, a sua qualificação, com a sua responsabilidade lá, por favor. Até porque essa sessão está sendo gravada e filmada e é transmitida pela internet, ao vivo, e as pessoas, importante, falar uma linguagem bem acessível que todos possam entender. Tá? Obrigado. Sou Fernando Corleto, sou agente de desenvolvimento do IEMA, agente de desenvolvimento ambiental, recursos hídricos. Eu trabalho na coordenação de avaliação de impacto ambiental numa equipe denominada Equipe de Obras Costeiras, que trata toda a questão do licenciamento ambiental da região costeira do Espírito Santo, portos, dragagens, recuperação de praias, né, recuperação de linha de costa. E eu sou oceanólogo, né, e estou acompanhando esse processo desde 2010, se eu não me engano. Então, aí vão já 5 anos que eu estou acompanhando esse processo do passivo de Camburi. O senhor é funcionário efetivo? Eu sou efetivo do Estado, do IEMA. Do IEMA. Ok. Então, a gente gostaria que o senhor pudesse acrescentar ou retificar, se for o caso, todas as informações passadas pelas senhora Sueli, presidente do IEMA, inclusive porque ela citou-os como fonte de detalhamento de muitas coisas que ela deixou ao encargo dos senhores. Então, tudo que o senhor puder acrescentar, gravado, filmado, a gente gostaria que o senhor fizesse. Vamos ver se eu lembro de tudo, né? Mas eu acho assim, interessante saber, a princípio, a dimensão daquele corpo de interesse, né? Pelos estudos que a gente tem acompanhado desde o começo, e se eu não me engano, são 5 ou 6 estudos, e o primeiro se iniciou em 2003, né, com uma empresa chamada Tecnoido. Ela identificou o quê? Ela avaliou a dimensão, né, do passivo lá da região norte da Praia de Camburi e o que compunha aquele passivo. Bom, o que eu posso dizer é que o que há de minério hoje, ali, o que a gente tem conhecimento, mas a gente já solicitou uma reavaliação dessa dimensão, né, porque lá se vão já 12 anos dessa primeira avaliação, é que de minério de ferro lançado são 50 mil metros cúbicos, aproximadamente. Tá? Isso. Porém, o que acontece? Ele está entremeado com sedimento de praia. Então, se você for avaliar o corpo de sedimento como um todo, e aí é sedimento mais minério de ferro, ele se torna 150 mil metros cúbicos. Né? Porque você não tem como separar somente o minério e deixar a areia para trás. Isso é impossível. E ele está alocado numa área de 110 mil metros quadrados. Né? E a espessura dele varia, né, em determinados pontos. Ele pode chegar a 40 centímetros, pode chegar a 1,5 metro. Né? Então, e está praticamente todo confinado lá na região norte da Praia de Camburi, né? Por ser uma área da praia com pouco dinamismo. Então, isso, assim, a princípio foi uma sorte de ter sido, entre aspas, né, vamos colocar bem, é figurativo isso, que fosse lançado naquela região.
Se fosse lançado em uma outra região, ele poderia ter se espalhado por toda a Baía do Espírito Santo. Pelaquela região. Porque ali não tem muitas correntes marinhas. Não, ali é uma área de sombra do Porto de Tubarão. Né? A partir do momento que o Porto de Tubarão foi colocado ali e foi ampliado, aquela região, ela já era de baixo dinamismo, né? Tinha poucas correntes, né? A ação de ondas ali, ela não é muito grande, né? É uma ação, a onda chega ali com pouca energia, então você tem uma pouca remobilização daquele sedimento. Né? Tanto que você chega naquela região, a areia lá ela é muito fina, diferente do que é no meio da praia. No meio da praia, apesar de ter tido o engordamento da praia, com sedimento bem grosso, ela, anteriormente a isso, eu não sou daqui, mas quem pode confirmar, no meio da praia ali, deveria ser um sedimento mais grosseiro. Né? E naquela região norte, é um sedimento mais fino. Então, quer dizer, ali, por ser um sedimento mais fino, e por ter aquela característica, o passivo de Camburi ficou confinado naquela região. Né? E a gente, ao longo desse tempo... Fernando, só um minutinho, eu queria registrar a presença do nosso vereador Zezito, está sempre presente na discussão, ele está aqui sempre nos ajudando, mas vai ter que se retirar agora, para tratar de um assunto importantíssimo. Você, como seu nobre filho, toma conta lá desse mar aí que a gente vive disso, hein? Bom, ao longo desse tempo, né, desde esse primeiro levantamento, houve uma série de investigações, né, e foram feitas em fases, né, esse primeiro levantamento foi uma investigação inicial, de fato, né, para avaliar a dimensão desse corpo de sedimentos, né, desse corpo de interesse. E, a partir desse momento, foram feitas várias avaliações, que foram denominadas fases. Né? Fase 1, fase 2, fase 3, e foram várias empresas que realizaram esses estudos, né? Vamos colocar a Tecnohidro, depois a Aplisia, depois a CPMar e agora a Econservation. A Econservation entrou nesse último momento, em 2012, né? E o que a gente pôde avaliar... Desculpa, esse início, porque o senhor falou que esse passivo foi definido em 2003. Não, já se tinha conhecimento. Já se tinha conhecimento, porém não se sabia a dimensão e as características. Certo. E o início desse trabalho dessas empresas se deu a partir de... 2003. 2003. Então, na sequência, a Tecno, a primeira. Tecnohidro, 2003. Deixa eu ver aqui. Aplisia, 2005, para a fase 1, que fez a avaliação de toxicidade, né, em 6 pontos, certo. Sendo um desses pontos um branco em Aracruz. Novamente a Aplisia em 2006, a fase 2, tá. Que é um processo investigativo chamado TIE, né? Fase 3, a Aplisia novamente em 2007, que fez uma avaliação das alternativas e recomendou a remoção total. A CPMar em 2008, que realizou um plano de recuperação em cima dessa remoção total, né, a dragagem. Certo. E em 2013 houve 2 estudos, um da Aplisia para avaliar os efeitos deletérios da dragagem e um da Econservation, que propôs a alternativa de capeamento lá no próprio local, o capeamento in situ. Então foram essas as empresas de consultoria, né, que foram contratadas pela Vale SA, antigamente, né, era a Companhia Vale do Rio Doce e mais recentemente a Vale. E todas elas tiveram, assim, esses estudos tiveram grandes contribuições para o nosso processo aqui de avaliação, né. Bom, uma coisa que chama atenção para nós, eu acho que deve ficar claro, e talvez a Sueli não tenha colocado isso, é que desde o primeiro estudo até esse último estudo, a gente observou uma alternância de alternativas de remediação daquela região, né? Lá em 2003 e 2005, as empresas, elas identificavam
duas alternativas de remediação. Ou você tirava todo o sedimento, ou você deixava que esse sedimento, que aquela área se recuperasse naturalmente, né? Quando se avaliou a toxicidade do sedimento, né, foram identificadas duas alternativas de remediação, né? O capeamento in situ ou ex situ, né? O in situ é no local e o ex situ, você tira esse sedimento, coloca numa área e recobre esse sedimento. São duas formas, né? E a outra alternativa, a remoção total via dragagem, né? E raspagem. E agora, ao final, né, em cima dessa nova avaliação dos efeitos deletérios, a empresa considerou somente a alternativa de capeamento lá na própria área, o capeamento in situ. Então, a gente avaliou, né, até essa questão das alternativas, né, da alternância dessas alternativas ao longo do tempo, e verificou que os estudos eles eram baseados em determinado momento, numa alternativa, em determinado momento e outra alternativa, né? E a nossa conclusão chega a uma terceira alternativa, né? E a gente pode falar isso posteriormente, mas o que fique claro é o seguinte: hoje a gente tem que você tem uma região que tem um passivo ambiental, esse passivo ambiental tem um dono conhecido, que é a Vale, né? Porém, inclusive ela própria reconhece. Ela, né? própria reconhece, nunca deixou de reconhecer, não defendendo, tá? Mas ela sempre teve assumiu essa culpa, okay, né? E ela sabe do compromisso que ela tem que ter em relação a essa questão, né, do tratamento desse passivo, né? Porém, a gente identifica que o passivo em si, ele não é o responsável direto pela toxicidade daquela região. A gente tem, né, como foi colocado pelos senhores, o aporte de um efluente ali vindo pelo rio Camburi, né? Então, hoje, por exemplo, a gente não tem em mente a remoção total ou o capeamento como as alternativas prioritárias nesse momento, né? Porque o próprio aporte de contaminantes ele não cessou, né? Ele por via Camburi. Eu sei, não cessou por parte da Vale ou por parte do rio Camburi? Por parte do rio Camburi. Por parte da Vale, ele está cessado, né? Certo. Houve um acidente um tempo atrás, já tem bastante tempo, tem aí uns 5 anos, mas foi um acidente. Então, quer dizer... Ato isolado. Ato isolado. Porém, você tem um aporte de águas pelo rio Camburi, ali por cima, né, pelo córrego Camburi, que ele traz consigo uma série de contaminantes, né? Isso foi verificado no próprio estudo que foi realizado um tempo atrás, que o ponto, né, de avaliação que fica em frente ao córrego de Camburi, ele tem mais contaminantes que do próprio passivo de Camburi. Então, isso nos leva a crer o quê? Que a fonte de contaminação para aquela região, né, ela é ainda ativa, ela vem via águas trazidas pelo córrego de Camburi. Pois não. Só para complementar, o nosso entendimento final é, enquanto não se abater essas fontes de contaminação, você não tem como ir adiante numa remediação ativa daquela região, via ou capeamento ou via remoção total, né? Fora os impactos, né, dessas duas alternativas, que as duas têm vantagens, as duas têm desvantagens, né? Mas, assim, o fato de estar havendo ainda um aporte de contaminantes via efluentes, nos leva a crer que se a gente não combater esses contaminantes, não vai adiantar você remover aquilo nesse momento. A contaminação vai continuar da forma que ela está hoje lá conhecida. Sérgio, só aproveitando esse trecho aí. Esse minério depositado ali, ele é um poluente ou ele não é um poluente? Bom, a definição de poluição ela é bem ampla, né? Você pode considerar ele como um poluente por ele não ser original da área, né? Mas o minério de ferro em si ele não é um contaminante, ele é um produto inerte, não se mistura em água,
ele não traz prejuízos à saúde humana, só o minério de ferro não traz saúde, mas não traz prejuízo. Mas ali nós temos só o minério de ferro, não, nós temos outras toxinas, outros poluentes do processo de mineração e tal, porque assim, aí especificamente sobre a discussão da dragagem no modo convencional, como foi apresentado, a Sueli até falou sobre isso aqui, né? E do problema que seria aquele modelo, aquela metodologia de dragagem que poderia contaminar toda a Bahia de Vitória, do Espírito Santo, e a gente ficar um tempo sem poder usar as nossas praias. Então, eu levo a crer que não estamos falando de só minério de ferro depositado ali. Devem ter outros componentes juntos com o minério de ferro naquele local, que também são contaminantes. Sim. Sim? Sim, existem então, outros. Eu imagino também que esses componentes do processo de fabricação do minério são distintos dos componentes tóxicos que vêm do efluente de esgoto que é lançado ali naquela região. São contaminantes diferentes, vamos colocar assim. Alguns sim, outros não. Por exemplo, se tratando de metais, você tem mais no corpo de minério, né, no corpo de sedimento. Mas esses metais você encontra também no Rio Camburi, entendeu? No Rio Camburi você tem outros, né, que você não encontra no corpo de sedimento. No corpo de sedimento, lá no nosso corpo de interesse do passivo, você tem basicamente metais, né? E no sedimento lá próximo ao córrego de Camburi, você tem outros. Você tem metais, você tem voláteis, você tem oxidantes, você tem amônia, né, que é um subproduto. Então, você tem outros contaminantes. Eu estou tentando entender, assim... Sim, estou querendo chegar nessa... Assim, para entender a motivação dessa conclusão do porquê não retirar o minério. Isso para mim é muito importante, porque... todos os técnicos ouvidos aqui da semana foram unânimes em dizer da necessidade de retirada daquele minério, sim, ok? Desse passivo, né? Que não é só minério, tem sim, outros contaminantes. Nós sabemos, nós temos ali o córrego Camburi e ali você tem lançamentos de esgoto e outros efluentes vindos de processos industriais da serra, né? Que acabam chegando ali na praia de Camburi. Por que é que não seria importante, uma vez que a gente pode estar chegando ao final dessa discussão com relação a esse passivo, de cessar todo esse passivo ambiental, ali tanto da parte emersa quanto da parte imersa, e, obviamente, trabalhar o tratamento desse efluente que vem, que de alguma maneira já vem sendo trabalhado com os investimentos que têm sido feitos na Serra, com esse processo de consórcio lá de esgotamento sanitário junto com a CESAM. Assim, a gente vai entender aqui com a CESAM qual é o prazo, né? Qual é o prazo de descontaminação do córrego Camburi, daquelas lagoas, enfim, da rede de drenagem que também acaba desaguando ali no final da praia de Camburi. A gente vai tentar estabelecer esse prazo. Vamos supor que a CESAM nos diz assim, olha só, nos próximos 3 anos nós teríamos concluído todos os investimentos alocados ali naquela região, e aí a gente teria um córrego Camburi limpo, vamos dizer assim. A gente sabe também que esse processo de retirada desse minério e esses componentes também não vão se dar num prazo muito curto, né? Terão que ser feitos investimentos, enfim, uma tecnologia, uma metodologia que também pode levar aí, quem sabe 1 ano, 2 anos para se fazer essa remoção. Então, já que já se vai fazer o investimento da retirada da parte emersa,
por que não já fazer o investimento para retirada do minério e todos esses componentes tóxicos da parte imersa, o que, na teoria, diminuiria a quantidade de componentes contaminantes naquela região e vai trabalhando para remover esse efluente que chega ali naquela área? Bom, porque hoje a técnica que se propôs a se fazer, ela não garante que o que você vai estar removendo dali não passe para a coluna d'água e não espalhe para o resto da Baía do Espírito Santo. Você tem contaminantes ali no corpo de sedimento? Existem. Mas hoje eles estão parados, eles estão confinados. O próprio ferro, ele é um quelante desses metais. Ele consegue absorver esses metais e deixar eles parados ali. Hoje não está tendo essa passagem para a coluna d'água. Ele está confinado ali no próprio corpo de sedimento. A partir do momento que você faz uma remoção, né, uma dragagem, que é uma mistura daquele sedimento com água para poder ser sugado, que é hoje a técnica que se pode usar ali, devido às características daquela região, baixa profundidade, né, você tem presença de rochas, né, as cangas lateríticas, né, esse processo todo faria com que parte desse contaminante que está confinado naquele corpo de sedimento passaria para a coluna d'água e espalharia, né. O que a gente propôs, na realidade, para a empresa avalie alternativa, né, que não lance esse sedimento, não disponibilize esse sedimento para a coluna d'água, né, esse contaminante para a coluna d'água. Hoje, a técnica que foi empregada, que pode ser empregada naquela região, ela não garante que esse contaminante não se espalhe pela Baía do Espírito Santo. Não, isso era até fruto de uma outra pergunta que eu ia fazer em seguida, que assim, já foi rechaçada pelas equipes técnicas, me parece que tanto da SEMAN quanto do próprio IEMA, a metodologia ou a tecnologia apresentada de dragagem para remoção desse minério. Mas isso não, essa justificativa, a discussão sobre a metodologia ou a tecnologia empregada para a remoção desse minério não explica a necessidade de adiamento da sua retirada. Sim, eu estou tentando entender aonde se conflita, né, o lançamento de esgoto ou de efluentes naquela região com a retirada do minério que está na parte submersa. Já aproveitando, para ver se dá para complementar uma resposta na outra, a empresa não apresentou uma metodologia ou uma tecnologia apropriada, vamos colocar assim. Também os órgãos de fiscalização não apresentam, né, para a empresa qual seria a metodologia ou a tecnologia a ser empregada para a remoção daquele minério de forma mais apropriada, sem risco de contaminação. Eu entendo isso, porque são servidores públicos e não querem apresentar uma técnica que possa direcionar uma empresa especificamente e dar margem a interpretações antiéticas, vamos colocar assim. Mas existe, né, metodologias e tecnologias que as equipes técnicas consideram apropriadas para a remoção daquele minério sem esse risco de contaminação e que ainda não foram apresentados pela empresa? Essa é uma pergunta. A segunda foi dado algum prazo para a empresa apresentar uma nova metodologia ou tecnologia para a remoção desse minério? Então, nós temos 3 assuntos em pauta aqui. Eu ainda não consegui identificar a correlação entre a necessidade de adiamento da remoção do minério com a chegada de outro efluente ali. Segundo, existem metodologias ou tecnologias no mercado mundial que a equipe técnica do IEMA considera que possam ser mais apropriadas para aquele local, e se foi dado algum prazo para a empresa apresentar esse tipo de metodologia e tecnologia? Bom, a relação, eu acho que do próprio passivo com o córrego de Camburi,
ela não é uma relação direta, ela é uma relação indireta. Você poderia simplesmente chegar lá e dragar tudo e assumir o risco de ficar 2, 3, 4 anos sem poder usar a praia de Camburi e não ter cessado ainda o aporte de contaminantes. Né? A gente... Não, mas esquece dragar tudo. Vamos supor que nós tivéssemos identificado já partindo para a segunda e terceira resposta aqui, vamos supor que nós já tivéssemos identificado que a tecnologia apropriada, a metodologia apropriada para remover aquele minério de ferro ali da parte imersa, da parte submersa, foi apresentada e aprovada pela equipe técnica. Então, nós já temos uma metodologia apresentada e aprovada, o minério já pode ser retirado com base nessa metodologia e tecnologia. Ok? Então, vamos dizer que essa segunda e terceira etapa, essa segunda e terceira pergunta já estão vencidas. Vamos supor que a gente já venceu essa situação, já existe a metodologia, está aqui, está apresentada, todo mundo concordou e aprovou. Agora é só começar e tirar. Por que é que eles não podem fazê-la a partir de amanhã em função desse efluente? Em função do efluente? Eu estou entendendo que é o seguinte, você vai limpar um lugar que vai continuar sendo sujo, é isso, né? Todo mundo está querendo que limpe o rio primeiro para poder limpar e resolver o problema por um todo. É isso, né? Exatamente, seria isso. Porque se você limpa e o esgoto continua, vai poluir tudo de novo. Então, o uso principal daquela região que a gente tende é o uso de contato, né? A pessoa vai lá para nadar. Não vai adiantar existe nada. Hoje já a pessoa vai, nada naquela região, né? Usa aquela praia e tudo mais, mas você vai fazer um negócio desse e a pessoa não vai poder usar, é meio complicado. A gente não tem essa, né? Acha que não seria interessante se não fizesse todo o trabalho completo. Existem metodologias hoje, a gente tem conhecimento, né, de vários estudos que são realizados nos grandes lagos lá dos Estados Unidos, que eles usam várias tecnologias, né? Só que é água doce, né? Então ali que tem baixo dinamismo e tudo mais. Você pode lançar bactérias, né? Você pode fazer uma solidificação daquela região e depois remover, né? Mas, assim, aprofundadamente falando em relação a isso, a gente ainda não tem, né, essa ideia certa, porque, a nosso ver, seria importante, mais do que tudo, seria a descontaminação inicial. Né? Então, e nesse processo de descontaminação, né, vai se avaliando alternativas mais adequadas para aquela área. Né? A gente tem conhecimento, a solidificação você injeta, né, componentes que o próprio, você cria uma aceleração da oxidação daquele metal, então ele vai e se junta, como hoje são as cangas lateríticas, né, aquelas pedras de praia, nada mais é do que isso, só que acelerado, né, depois você remove isso com mais facilidade, né, mas o que a gente tem em mente hoje nós temos uma contaminação que não foi cessada. Então, não tem como a gente simplesmente vamos dragar e esperar que a própria dragagem resolva o problema dali, que ela não vai resolver. Né? Você vai ter continuidade de aporte de contaminantes. Após você cessar esse aporte de contaminantes, você ainda tem a mobilidade dele no ambiente por um certo tempo. Então, isso também tem que ser avaliado, e esse é o nosso foco hoje. Hoje, o nosso foco é quais são os contaminantes, quanto tempo leva para eles serem abatidos e quanto tempo leva para eles serem absorvidos pelo ambiente. Né? A partir disso, a gente tem como mexer naquela região. Esses contaminantes que você está falando são os que vêm do efluente? Do efluente. E alternativas de remediação daquela região, né, tem que ser melhor avaliadas. Elas não estão bem. Hoje, o que foi colocado para nós, entre o capeamento ou a remoção total, ela causa impacto de qualquer jeito. E impactos negativos muito grandes, que a gente não considerou que seria, né, não entendeu que seriam absorvidos de forma fácil pela sociedade. Tanto um quanto o outro. Né? O capeamento, por exemplo, você ia criar uma região
né, que poderia ter uma instabilidade, alguma coisa do tipo, e o sedimento continuaria ali. Então, qualquer coisa que acontecesse, está lá ainda, o passivo está lá. Então, não tirou por quê. Então, qualquer uma das duas, a gente tem em mente que tem prejuízo para a sociedade, nesse momento. A partir do momento que se abater as fontes, de fato, e se tiver um conhecimento mais aprofundado de alternativas... Em relação ao prazo que o vereador perguntou, tem algum prazo? Não, né? A gente não tem esse prazo em mente, porque, na realidade, assim, uma nova fase de avaliação hoje que a gente está começando. Não, o prazo apresentado para a empresa... Sim, eles já apresentaram um documento, recentemente. Eles apresentaram no começo de dezembro um documento que traz um programa de monitoramento. Né? Mas um prazo para eles apresentarem uma nova metodologia ou novas metodologias ou tecnologias para remoção, para avaliação das equipes técnicas, também não existe. Ainda não, porque, na realidade, assim, nosso foco principal é ver quais são os contaminantes, de que forma abatê-lo e quanto tempo esse contaminante vai ficar no ambiente. E isso vai sendo, e nesse meio tempo seria trabalhado essa questão da avaliação. Eles apresentaram um documento, a gente, infelizmente, não teve tempo de pegar esse documento e destrinchar esse documento para chegar nesse momento e dar falar assim, o documento traz isso ou traz aquilo, porque nós dois estamos envolvidos também na questão lá do Rio Doce. Então, esse último mês aí para nós, a gente parou todas as nossas atividades, só estamos em relação à questão lá do acidente. Então, eu sei que existe esse documento foi protocolado no começo de dezembro, porém a gente não tem conhecimento do que ele traz. Ele pode até trazer, falar, nós vamos fazer uma alternativa tal, vai demorar tanto tempo, né? Mas a gente não tem nesse momento como explicar o que está ali dentro desse documento novo. O Cláudio queria complementar. Eu só gostaria de complementar a fala do Fernando, do porquê não se pode retirar imediatamente, né, o corpo de minério ao mesmo tempo que se trata o efluente. Eu acredito que se a gente tivesse uma metodologia que garantisse que a contaminação não se espalharia e tal, acredito que a gente poderia iniciar a dragagem sem problemas, ao mesmo tempo em que se ataca o outro problema. O problema é que nós recebemos dos estudos algumas propostas, né? Ou se draga ou se capeia. Então, a própria empresa, no início, decidiu pela dragagem, depois, num outro estudo, decidiu pelo capeamento, e nós ficamos com todos esses estudos aí para ser avaliados. O Fernando começou em 2010 nesse processo, eu comecei um pouco depois, a gente começou de forma independente e acabamos chegando na mesma conclusão, né? Então, quando a gente faz a avaliação desses estudos, a gente faz semelhante ao processo de licenciamento. Então, eu tenho a proposta 1, proposta 2, tá? E eu avalio os impactos de ambas as propostas frente à possibilidade de não realização, no caso de uma obra ou empreendimento. Então, foi essa avaliação que a gente fez. Entre essas duas alternativas, qual é o grau de impacto? Então, a gente viu que tanto a dragagem quanto o capeamento tem um grau de impacto semelhante, tá? A praia vai ter que ser interditada, a obra dura em torno de 36 meses, com 24 meses de praia interditada, tanto para dragar quanto para capear. Fazendo essa avaliação frente à possibilidade de não se tocar naquele corpo de sedimento atualmente, por todo esse contexto de contaminantes ali, além do minério, a gente viu que é menos impactante a situação atual, do jeito que está, com o contaminante lá confinado, né, numa área de remanso, ainda que você tenha o aporte de outros contaminantes, aquilo ali está confinado. Então, isso é menos impactante do que a gente, com as metodologias apresentadas, fomos lá e mexer naquele corpo de sedimento. Então, a conclusão que a gente chegou no contexto atual, a solução menos impactante é não mexer no corpo de minério.
Posso? Não, perguntar. Nessa avaliação, eu perguntei a Sueli, ela remeteu a pergunta a vocês, a questão da remoção do material, caso a opção fosse remover, se pudesse ser feito foi estudado via barcaça ou via linha férrea lá já existente. Vocês fizeram estudo nessa direção? Então, a gente teve a via barcaça, ela, desde o princípio, ela foi uma alternativa colocada pela própria empresa. Porém, existe uma série de questões relacionadas à via barcaça. Primeiro, o problema não é o transporte disso, o problema é aonde vai se colocar isso. E todas as alternativas de disposição final desse material, a gente não teve um resultado eficiente. Por exemplo, uma delas era que eles queriam lançar isso em alto mar e tudo mais. A gente falou, não, cara, não pode lançar em alto mar porque você só está transferindo o problema. Então a gente começou a procurar áreas de aterro em terra, né? Porque por ser um minério, né, de ferro, a gente entendia que se fosse uma área industrial não haveria problema, né? Então a gente começou a procurar áreas em portos que pudessem receber esse material e compor o seu próprio aterro hidráulico, né? E também a gente não chegou a um ponto final, teve essa crise de 2009, 2010 e agora mais recentemente, então, quer dizer, não tem porto saindo nas adjacências que pudesse receber esse material. Então, esse também é um ponto que a gente tem que se preocupar, porque a dragagem em si, né, além de você ter essa remobilização de água e de sedimento no local, você tem que achar um ponto de lançamento final desse sedimento, que seja adequado para receber esse sedimento. Bom, a gente internamente, né, nas nossas discussões, né, da equipe, né, e assim, até como uma forma de fazer um exercício, né, da onde que a gente poderia levar isso, a gente levantou essa questão, por que a gente não põe isso dentro do próprio vagão, né, dos trens que vêm lá não sei se Mariana vem mais, mas que vem lá de Minas e leva de volta para lá e compõe a casa que eles abriram lá. É uma possibilidade, entendeu? A gente não descarta, se for levada a questão da dragagem adiante, né, daqui a um certo tempo. Existe toda uma alteração de logística, né, e aí a gente pode comparar isso com a logística reversa, que é usada no resíduo. Então, é uma forma que a gente pode ter de levar isso para um local, né, que possa receber. Há uma outra possibilidade, que é a saída de caminhão, né, por dentro da Vale. Eles colocam, né, que há uma série de obstáculos dentro lá obstáculos físicos, né, dentro da empresa que não deixa isso ir adiante, essa alternativa de levar para caminhões. Eu acho assim, a engenharia resolve tudo, a meu ver, né? Você, sabendo de um compromisso que você tem, de uma necessidade de remover, se a gente chegar a essa conclusão daqui a um tempo, desse um jeito, e a engenharia tem que bater a cabeça para poder resolver esse problema, que vai passar por dentro, que vai ser levado por vagão, né? Então, eu acho que essa questão do transporte, e aí você tem áreas aqui em volta que podem receber, você não necessariamente tem que levar até Minas, né? Se for levar até Minas, também não teria problema para nós. Tem que só se avaliar isso, como vai ser feito e tudo mais, mas o transporte de caminhão, se você fizer ele de forma bem planejada, ele se torna viável. Não passe dentro da cidade, existem maneiras, né? É isso. Dentre os estudos feitos pela empresa até agora, algum deles apresentou um estudo de traçabilidade, e seria necessário fazer essa traçabilidade? Não, a gente já recebeu uma demanda dessa, uma questão sobre estudo de traçabilidade, porém a gente não consegue enxergar aonde esse estudo se encaixaria, porque o corpo de minério ele é bem conhecido, a gente já sabe aonde ele está confinado e qual a sua origem, então não faria muito sentido a gente fazer uma traçabilidade para verificar
a origem ou se o minério é igual ao minério que a Vale utiliza, porque a gente já sabe a fonte. Inclusive, eles já até reconheceram, Sim. já, né? Então, agora eu queria perguntar uma coisa. Foi citada uma situação aqui que é do meu desconhecimento, talvez de muitos aqui. Esse efluente que hoje chega lá no final da praia, que é o Rio Camburi, que vem recebendo dejetos de toda natureza, doméstico, industrial, a presidente Sueli indicou que, de certa forma, ele também contamina as lagoas da Vale. Explica isso melhor, porque essa logística aí não está aqui na minha cabeça, nem talvez não de muitos. O rio não chega direto na praia, não? Não. Ele passa por... Como é que é isso? Explica. Aproveitando essa coisa das lagoas da Vale que o Sérgio pergunta, eu queria perguntar o seguinte, parece que a Vale interrompeu a construção do SUAET, da sua estação de tratamento de esgoto, né? E onde é que está sendo despejado esse esgoto da Vale? Bom, eu não sei se Cláudio tem, eu não tenho conhecimento dessa ET, né, dessa interrupção também, porque a gente trabalha numa equipe, quem trata de grandes indústrias é uma outra equipe. Então, essa questão de efluentes, né, lá no interior, tratamento, resíduo oleoso, tudo é dentro de uma outra equipe que não é a nossa equipe. Certo. Bom, Em as relação lagoas... a- Oi? Em relação às lagoas, então. Então, em relação às lagoas, elas recebem aporte daqueles bairros, principalmente lá dos bairros da Serra, né? Você tem, pelo que a gente sabe, né, a CESAM, ela está concluindo uma rede que fica lá na região da Serra, né, para coletar esses dejetos lá deles, porém ainda existe o lançamento dentro das lagoas. O rio Camburi ele não é um rio linear, na realidade, ele era um rio que passava dentro lá da antiga área da Vale da ArcelorMittal, e por conta das estruturas que foram sendo colocadas dentro lá da Vale, começou a haver represamentos, né? Então foram sendo formadas lagoas. Deixa eu só pegar um documento aqui. Então, essas lagoas foram formadas a partir do rio Camburi. Isso. Ó. Deixa eu ver se eu enxergo aqui, mas hoje são 20 e poucas. 21 ou 22 21 lagoas. ou 22 lagoas Nossa, dentro lá do muitas complexo lagoas. de Tubarão, né? Efetivamente, que é lançado dentro do córrego Camburi, né? Se eu não me engano, são 6. E aí você tem várias fontes de lançamento para dentro dessas lagoas, né? Eu não sei se os senhores tiveram acesso, mas a gente tem um parecer técnico lá dentro da condicionante, porque hoje o que faz esse acompanhamento da questão do passivo de Camburi é uma condicionante ambiental de uma licença de operação da Vale. Então, não existe um processo de licenciamento específico para isso, né? A nossa ideia a gente avalia, né, a formação desse processo como um processo de passivo ambiental, mas a gente não chegou a essa conclusão, por enquanto ainda ela está sendo tratada como uma condicionante, e a gente, nessa última nossa avaliação, a gente, né, elaborou um parecer técnico, né, que é um dos últimos documentos dessa avaliação, no final de 2014, e dentro dele tem essa questão das lagoas, né? Se os senhores tiverem acesso a esse parecer, dá para ter essa noção do que são as lagoas e do que existem nessas lagoas que são identificadas pela própria Vale em um documento, acho que de 2013, né, dentro do processo de licenciamento deles. Mas existem, assim, vários aportes de efluentes, né, e vários contaminantes que foram identificados dentro dessas lagoas. E esses contaminantes, alguns são industriais, mas a grande maioria elas são de origem urbana, né? Dejetos, efluentes domésticos, você tem ali em volta, tem lavanderia, tem posto de gasolina, você tem lava-jato, você tem galvanização lá para cima. Então, tudo isso está sendo jogado dentro lá das lagoas e das lagoas para dentro do córrego do Camburi. É por isso que a gente fala, né, nossa preocupação da onde vêm esses contaminantes e de que forma vamos abater essas fontes.
É bem mais complexo do que simplesmente remover aquele sedimento que está lá com minério de ferro. O nosso entendimento hoje você não tem como remover aquele sedimento sem causar um grande dano à Baía do Espírito Santo e por um bom tempo. Eu acho que vamos passar para o Cláudio, né? Encerrar com o Fernando, apesar do Cláudio já ter participado bastante, mas eu acho que ele deve ter as considerações dele fazer e nós precisamos respeitar. Vamos lá. Ok? Então, Fernando, a gente agradece a sua participação. Fernando, se quiser continuar aí também, ajudar o Cláudio. Vou continuar, sim. E aí, nesse momento, passaremos a ouvir o Cláudio, oficialmente, né? Cláudio Dali Olli, que também gostaríamos que se apresentasse, assim como o Fernando fez, antes de começar. Bom dia a todos, meu nome é Cláudio, também sou agente de desenvolvimento ambiental do IEMA, sou efetivo desde 2008, trabalho na equipe de obras costeiras no setor de avaliação de impactos ambientais. Certo. E, Cláudio, o que você poderia acrescentar, ou ratificar, ou retificar o que foi falado anteriormente para nos ajudar no nosso trabalho? Bom, acredito que o Fernando deu já um panorama bem consistente do que a gente vem fazendo. Ele iniciou nessa avaliação do passivo de Camburi antes da minha entrada nesse assunto. Nós começamos a estudar de forma independente, acabamos chegando às mesmas conclusões, né, e fomos buscar soluções onde a gente não conhecíamos aqui no Brasil nenhuma situação, então começamos a pesquisar as agências ambientais americanas e canadenses que têm muito mais expertise nesse assunto. Eu acredito que sim, existam soluções de remediação para aquele problema lá, não só do minério, quanto de todos aqueles contaminantes. Acredito que possam ser buscadas soluções que não passem necessariamente por uma dragagem, que é uma atividade assim, um tanto quanto agressiva, que a gente trabalha com dragagem, a gente conhece. Sabemos que os métodos utilizados atualmente assim, são bastante impactantes, principalmente numa situação delicada como é aquela região norte da praia de Camburi. Cláudio, seria correto afirmar, na sua avaliação, da sua experiência como técnico, como trabalhando nessa área já há algum tempo, conhecedor do problema, seria correto afirmar que se nós, nesse momento, não estivéssemos recebendo nenhuma contribuição de esgoto, seja doméstico, oriundo do Rio Camburi ou Córrego Camburi, não haveria empecilho nenhum para se tomar uma decisão agora sobre o problema? Se não houvesse contribuição do esgoto hoje? Acredito que se a contaminação lá fosse apenas por minério de ferro, aquela já existente, acredito que a solução seria bem mais fácil e tranquila. A solução já estaria pronta, poderíamos agir imediatamente, assim como já podemos agir na areia, né? Onde só não vai haver contribuição do esgoto na areia. Sim, poderíamos refinar um pouco mais os métodos a serem utilizados para que não ocorra um impacto no restante da Bahia, mas acredito que sim, poderiam ser tomadas as atitudes já. E a atitude seria a remoção do minério que está ali alocado. Refinando as tecnologias, a metodologia de remoção. Como o corpo técnico da prefeitura nos colocou, a gente trabalhou em conjunto, fizemos reuniões com eles. A solução que eles apresentaram seria buscar um método de dragagem mais adequado, né? Acredito que sim, se fosse nos apresentado um método menos impactante do que essas duas soluções que eles nos apresentaram, acredito que sim, poderia se avançar nesse. Removido esse material, seria possível investir para acelerar o retorno da vida marinha naquele local? Não sei se poderíamos acelerar, mas dando condições
para os organismos, eles naturalmente retornariam sem problema. Vocês conhecem um estudo feito pela Associação dos Amigos da Praia de Cambori sobre a remoção e a logística de remoção desse sedimento naquela região? Vocês conhecem esse material, esse estudo? Teria algum comentário para fazer sobre isso? Bom, a gente teve acesso a esse estudo, não sei se é o mesmo que nós estamos tratando, na realidade foi uma apresentação que a gente teve em mãos, né? Que seria mais a questão da logística de transporte do material. É esse que o senhor está falando? Isso. Sim. Se é esse, a gente teve conhecimento, sim. Teria algum comentário para fazer sobre isso? Nós temos conhecimento, mas ele não está oficializado no processo, né? Então nós não fizemos uma análise mais detalhada. Outra coisa, ali em Cambori, nós tínhamos há muito tempo, quando foi feita uma dragagem, um pier construído, e agora, mais recentemente, um outro segundo pier mais próximo da região de Tubarão, ali, da ponta lá. Esse pier que está ali localizado, ele não seria... como é que está a área desse material depositado? Ela extrapola a região do pier, ou ele é aqui na ponta, perto da praia, ou ele vai até lá perto do porto, lá no cais? Porque se você mexesse aqui, teoricamente, essa remoção seria contida em parte pelo pier, imagino. Mas ou ela está muito para lá e isso vai para a Bahia inteira, vai contaminar a Bahia inteira? Não, é porque ela está bem localizada, assim, o grosso mesmo dela, sim, ela fica bem localizada lá no final, lá bem no canto. Mais perto do porto, onde os navios se atracam? Tá. Não tão lá, sim, né, mas fica mais naquela região. Se a gente pensar na Baía de Cambori, né, na praia ela vem, tem o córrego, sim, e a partir do córrego, mais uns tantos metros, você já começa a ter o passivo de Cambori. Né? O pier que o senhor está me falando, ele fica mais para o meio da praia. Isso. Né? Então, porque quando a gente pensa que vai mexer ali e vai espalhar para a praia toda, nós teríamos ali um elemento em nosso favor, que é o pier que conteria até restrito aquela região ali. Sim, o material mais pesado. Exatamente. Mas o que nós estamos falando, assim, em termos de espalhamento, é o material que mais transportado fino pela coluna d'água. Ele não é aquele, não é só, é um sedimento que é um sedimento praticamente imperceptível. Ele praticamente faz uma coloração da água do que ele propriamente faz, você consegue ver ele como um sedimento. Okay. Então esse problema de coluna d'água, ele não é contido pelo aquele pier ali ou por nenhum outro pier da praia de Cambori. Sim. Entendeu? Seria possível um cálculo sobre essa compensação ou reparação, sem levar em consideração o tempo que está ali depositado, o tempo que foi depositado ali, e o prejuízo para os banhistas, para o turismo da cidade, tal, sem levar em consideração todos esses aspectos que talvez fossem mais subjetivos e fugissem um pouco da esfera de conhecimento de vocês, mas só com relação à quantidade de material, ao espaçamento que ele foi depositado, isso seria possível aferir um valor de compensação, de reparação nos dias atuais? Bom, a gente, assim, eu acho que é uma tarefa bem difícil, mas se a gente levar pelo investimento, que é o investimento, por exemplo, de uma dragagem, né, que você tem os custos com a draga, você tem os custos lá de transporte desse material, depois você tem custo hora homem, você poderia levar, né, os custos de monitoramento, você poderia levar por esse lado e colocar uma valoração em relação a isso, né? Porém, isso, eu não sei se isso seria o adequado, né? Não tenho isso muito claro na minha cabeça, se isso seria o adequado para compensar, né, aquilo ali. Esses custos, a nosso ver, eles
são da ordem de milhões, né? Custo com dragagem nunca é barato, né? E se você tiver que levar para mais longe, mais caro fica. Mas a gente pode estar, eu acredito que isso poderia estar subestimando o valor de compensação daquela região. Existe uma outra metodologia, né, que é usado nas nossas avaliações de impacto, né, que é um outro setor que realiza. Quando você tem um estudo de impacto ambiental, o investidor, o empreendedor, na realidade, ele fala assim, olha, o nosso investimento nesse empreendimento é de 1 bilhão, vamos supor. Ou 1 milhão. Né? Então, esse setor responsável lá pela avaliação, né, da compensação desse empreendimento, dos impactos que esse empreendimento gera, vai lá e pega, dentro do próprio estudo deles, quais são os impactos, quais são os meios afetados, né, quais são os organismos que podem ser afetados em relação a isso, e tem uma série de cálculos que eles fazem para chegar a um valor, né? Porém, lá ele se restringe ao 0,5%, né, do valor do investimento, né? Talvez fosse uma metodologia que você não levasse em consideração o investimento daquele empreendimento, mas sim uma valoração em relação aos diversos impactos que estão sendo gerados para lá, né? Não sei se... Vereador Max, mas também poderia ser subjetivo, desculpa. me permite, eu acho que a avaliação talvez mais justa, como o senhor mesmo utilizou a palavra, seria recuperação total da região, independente de quanto vai custar, e uma compensação pelos 50 anos de não utilização ou subutilização da região imposta por aquele material, que aí seriam as benfeitorias, né, na orla, etc., parques, e tudo que está se programando, centro de estudos de peixes, que eu acho que seria importantíssimo, porque você colocar lá um centro marinho lá, obviamente você vai precisar manter uma qualidade de água lá que eles possam sobreviver. Se eles vão estar lá sobrevivendo, é sinal que nós também poderemos usufruir, né? A minha singela avaliação de senso de justiça, eu acho que seria isso. Tenho mais uma pergunta, essa foge especificamente à questão do passivo, mas ela está ligada por conta dessa questão das compensações, a discussão dessas compensações. E aí trata das compensações relativas aos licenciamentos ambientais, aos últimos licenciamentos ambientais ali da Vale do Rio Doce, como a 8ª usina, por exemplo, né? Se eu não estou enganado, na 8ª usina, uma das compensações para a cidade de Vitória seria a colocação de um equipamento com inúmeros parâmetros para medição da qualidade do ar na cidade, que ainda não foi cumprido, vamos colocar assim. Nessa discussão do passivo, também se coloca como uma das compensações um trabalho para recuperação e proteção da restinga em toda a praia de Cambori. O que eu estou tentando evitar é que se coloque na questão do passivo ambiental alguma compensação que já tem que ser cumprida pela empresa no caso dos outros processos de licenciamento, como é o caso da 8ª usina. Vocês têm conhecimento se nesse licenciamento da 8ª usina essa proteção das restingas também foi colocada como forma de compensação? Não, né? Não, nós não participamos do licenciamento da 8ª usina, não tenho essa informação. Também não tenho conhecimento, não. Qual é o setor lá que ajuda a fazer esses cálculos de compensação? É o CAD. CAD? CAD. Não, é a CCA, Câmara de Compensação Ambiental. Isso. Quem é que está à frente hoje desse CCA lá no IEM? Catarina? Acredito que é a servidora Catarina Dalve.
Vereador Sérgio, eu estou satisfeito. Eu também. Então, dessa forma, a gente agradece a presteza de vocês terem vindo aqui nos fornecer dados tão importantes para a formação das nossas convicções, de elementos, para que a gente possa tentar ajudar o máximo possível nesse processo, que não é um processo nosso, nem de vocês apenas, mas é da cidade, um anseio antigo, que todos que estão aqui e outros que nos ouvem têm o interesse em solucionar o mais rápido possível. Constatamos também que hoje, nesse processo, temos uma dependência muito grande da CESAM nesse processo, viu, senhor relator? Motivo pelo qual eu acho que o próximo a ser ouvido aqui deverá ser obrigatoriamente, necessariamente, a CESAM, para que a gente possa avançar na direção que a gente deseja e que realmente tragamos soluções para a resolução do problema. Então, muito obrigado mais uma vez, obrigado pela participação do vereador Marcos da Mata, nosso relator, justificar a saída um pouco antecipada do nosso vice-presidente vereador Anderson Marinho, que tinha assuntos de urgência para tratar, surgidos agora, e agradecer as nossas equipes técnicas que estão aqui nos dando suporte, agradecer a equipe da Câmara, que está aqui sempre nos ajudando, filmando, registrando, e muito obrigado, e se a gente não encontrar mais, um Feliz Natal para todos, tudo de bom. Obrigado, está encerrado.